Nós vamos ler os primeiros versículos até o 8. Salmo 119, 1 a 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Eu quero falar sobre a bênção de conhecer, amar e viver a palavra de Deus. Antes, os protestantes eram conhecidos como o povo do livro, a Bíblia. E éramos conhecidos, e desde a Reforma Protestante foi assim, como um povo que valoriza os livros, a leitura, a exposição da palavra de Deus. Deus escreveu um livro para nós, e foi esse aqui. Eu quero conhecer a vontade de Deus aqui. Eu quero conhecer os caminhos de Deus aqui. Eu quero saber o que Deus tem para a minha vida aqui. Mas hoje nós somos tomados por muitas distrações, muitas vozes concorrendo com a voz de Deus. É um livro. Se é um livro, nós precisamos ter a disposição de ler. Ler e ler. Meditar, pensar, ponderar cada versículo numa leitura constante e diária da palavra de Deus. E talvez, depois de ouvir isso, a nossa mente já está contrariando, dizendo assim, não, mas lê dá sono. Não, mas tem partes da Bíblia que eu não consigo entender. Não, mas é que horas que eu vou ler, eu não tenho tempo. E aí nós já vamos matando a semente que o Senhor está colocando no nosso coração. Já vamos rejeitando, mal ouvimos. Abandone qualquer desculpa, qualquer coisa preguiçosa, e coloque o propósito de ler a Bíblia Sagrada. Como que um cristão, depois, às vezes até depois de muitos anos na fé cristã, na jornada cristã, e ainda não leu a Bíblia toda, nenhuma vez? É um absurdo. É um absurdo conhecer partes da Bíblia e não o todo da palavra de Deus. Por isso que eu enfatizei o plano de leitura da Bíblia.
para se cobrar, para ter uma direção, para ter um propósito. Agora você faz o que for melhor na sua agenda, no seu jeito, no ponto que você está na vida cristã, se você é acostumado com leitura ou não, mas o que importa é ler todos os dias. E ler a Bíblia. É bom ler alguém comentando a Bíblia? É bom também. Um devocional aqui e ali, muito bom também. Mas isso não substitui, e em primeiro lugar, deve ser a Bíblia Sagrada. E eu até recomendo ler apenas o texto num primeiro momento, bíblico. E não ficar lendo o texto bíblico e ficar pesquisando ao mesmo tempo e recorrendo à Bíblia de estudo. Não, primeiro leia o texto. Ore, leia você, medita, pensa, relaciona, reflete você no seu trabalho, no seu exercício, na sua devoção. Aí sim depois pode procurar, se for o caso, alguma coisa assim. Mas tenha esse momento devocional de ler a Bíblia e orar. Sabe aquele escritor do livro clássico, depois da Bíblia, um dos melhores que eu li para a vida cristã, O Peregrino? Quem escreveu foi John Bunyan. E Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores na história da igreja, ele falava sobre o autor do Peregrino, John Bunyan, dizendo o seguinte: se você furasse John Bunyan, ia jorrar a Bíblia. A alma dele estava cheia da palavra de Deus. Essa é uma citação. Ele estava preso e foi lá na prisão que ele escreveu O Peregrino, no original, O Progresso do Peregrino. Como está a sua leitura da Bíblia? Hoje nós começamos pela manhã a Semana Mundial de Oração. Oração. E hoje nós estamos enfatizando aqui Bíblia, leitura. Pegar o texto bíblico e ler, mergulhar, ter essa intimidade com a palavra de Deus, por assim dizer, ter este encontro diário com o Senhor. Como está a sua vida? Eu gosto daquela ilustração do barquinho. Tem 2 remos. E é verdade, se você pega um apenas e fica girando, o barco roda. Ele fica girando no mesmo lugar, no mar. Agora, se você tem os 2, aí vai para frente, para a direção que você quiser. Bíblia e oração. Porque não adianta ler a Bíblia sem ter uma vida de oração, e não adianta querer uma vida de oração sem ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, o nosso coração se enche da palavra de Deus e nos dá a direção para a oração. E quando nós oramos, nós preparamos o nosso coração para retermos o ensino da palavra de Deus. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Versículo 18. Este salmo é todo dedicado à palavra de Deus, é único. O saltério já começa dizendo: bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O que ocupa a nossa cabeça durante o dia? O que ficou hoje aqui? Indo e voltando. Qual que é a coisa fixa na nossa cabeça? Os problemas, o que o outro faz ou não faz, as questões próprias da minha vida, as minhas preocupações. Nós precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que medita dia e noite. Nós lemos o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. Aqui nós temos a perfeição, porque este livro é o livro de Deus.
Por isso que tem que respeitar a Bíblia. Respeitar, honrar, ter alta consideração, ter zelo, valorizar este livro. Quando o irmão Ronaldo Lidório terminou a tradução do Novo Testamento, e ele fez direto do grego, estava indo entregar o Novo Testamento e foi atacado por abelhas lá na África, convulsionou, poderia morrer, mas a esposa dele, a Rosana, pediu que o Senhor preservasse a vida do irmão para que ele chegasse ao destino e pudesse ver os concombas recebendo a palavra de Deus que ele traduziu. Senhor, preserva a vida do meu marido só para ele ver. E Deus preservou a vida dele até hoje. Quando chegou, entregou o Novo Testamento, os africanos com aquela alegria deles, pulando e exultando, porque eles tinham na mão agora finalmente a palavra de Deus. Se você quiser ver vídeos úteis na internet, pesquise lá chineses, eu acho, recebendo, ou orientais recebendo a Bíblia pela primeira vez. Quando abre a caixa, eles saem desesperados para pegar um exemplar da Bíblia. E começam a chorar e beijar a Bíblia, porque finalmente agora eles têm nas mãos. Virou tão comum. Tem um monte de versão, é Bíblia do homem, mulher, vô, vó, criança, a Bíblia estudo disso, daquilo, e às vezes nós não damos o valor, o tempo que este livro merece. A Bíblia aqui é chamada de lei, prescrições, caminhos, mandamentos, versículo 4, 6, preceitos, versículo 5, juízos, versículo 7, decretos, versículo 8. Alguém pode dizer, mas a vida do salmista devia estar boa, por isso que ele tinha tempo para ler, ele tinha toda essa disposição. Não era assim. Ele era desprezado, versículo 141. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Ele estava abatido, ele tinha tristeza, ele passava tribulação, angústia, aflição, tem todos os versos aqui, opressão, perseguição das autoridades contra ele, pessoas com desejos maldosos, acusação injusta, muitas tribulações, uma luta seguida da outra. Mas sabe o que lhe vem em tudo isso? A bênção de Deus. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O reformador Martinho Lutero falava muito bem, não é só uma boa interpretação da língua que nós precisamos. O Senhor envia sofrimento para aprendermos a sua palavra. Está escrito, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Quando o crente passa pela fornalha da aflição, e Deus trabalha nele, Deus opera nele, para que ele cresça, amadureça. E aí o crente diz, antes eu andava errado, agora eu guardo a tua palavra. Foi bom ter passado por isso, foi uma luta, foi difícil, eu chorei muito, o salmista diz, mas agora eu aprendi os teus decretos. Ele vivia em perigo, cilada, contemplava a hipocrisia dos outros, que ele chama de duplicidade, mas ele se apegou a este livro. Não o que estava acontecendo ao redor, como se aquilo fosse consumir e preencher os pensamentos dele. Não, ele queria pensar e meditar na palavra. Ele queria obedecer. Mas ele reconhece aqui nesse salmo, ele reconhece a sua pequenez. Senhor, eu preciso de ti.
Primeiro, praticar a Bíblia é uma bênção. Olha só, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Amado irmão, Deus sempre tem a razão. Olhe para a sua vida. Naquele momento em que você disse, não, vou fazer do meu jeito, deu errado. O Senhor diz que eu devo fazer isso, eu não vou fazer, eu vou seguir aqui, eu acho que é melhor, é mais prazeroso, é mais legal, eu acho que dá errado. A bênção está na lei do Senhor. Somente obedece. Só faça o que Deus está ordenando. Não consulta coração, não consulta vontade, se tem vontade ou não tem, não consulta nada. Só diz o seguinte, Senhor, eu quero andar na tua lei, Senhor, eu quero andar no teu caminho. Eu quero andar sempre. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Cadê os crentes na sociedade? Cadê a igreja no mundo? Cadê o sal da terra e a luz do mundo? Onde estão os discípulos do Senhor que amam? Cadê o povo de Deus evangelizando, falando do Senhor Jesus Cristo? Tem, mas é pouco. Aqueles que andam na lei do Senhor, aqueles que seguem o Senhor diariamente. Eles andam com Deus, eles praticam. Praticar a Bíblia é bênção. Seguir o caminho do Senhor é o melhor. Este mundo está apodrecido pelo pecado. É morte por todos os lados. É como se nós pudéssemos cheirar a morte pairando assim neste mundo. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Entrega o seu coração para Ele. E fala, Senhor, eu vou te seguir, eu sou o teu discípulo. Eu sou o teu servo, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Mostra o caminho. Em parquinho de criança, às vezes tem aqueles pezinhos assim, para elas brincarem de pisar e ficar pulando, né? Quando Jesus falou que Ele quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A ideia de seguir é exatamente colocar os pés onde Ele colocou os pés dele. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, ensinar como Jesus ensinou, orar como Jesus orava. E vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a sua família. Desista de si mesmo. Desista de impor a sua vontade, querer as coisas do jeito, seguir a carne. Não, se submeta a Deus, dê um basta nisso e diga, Senhor, agora eu vou te seguir, eu vou te servir. Agora eu sou teu. Segundo, praticar a Bíblia é uma busca profunda e interna. Não é algo assim preguiçoso, lento, tardio. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Todo o coração. Grava no meu coração a tua palavra. Buscar a Deus e buscar internamente. Ouvindo a voz do Espírito, o Espírito falando internamente a palavra de Deus. Não é para conhecer só, não é para entender, não é simplesmente para buscar informações. O coração precisa estar envolvido na leitura bíblica. É uma busca profunda e interna. Qual foi a última vez que nós nos alegramos? Nós saímos da tristeza para a alegria lendo a Bíblia. Qual foi a última vez que nós choramos lendo as páginas deste livro sagrado? E às vezes as pessoas falam assim, eu tenho saudade
primeiro momento da minha conversão, em que eu lia muito a Bíblia, me emocionava. É aquele momento, né? O primeiro amor. Não, mas Jesus condena a igreja de Éfeso de não manter aquele primeiro amor. Não é algo para eu falar assim, é lá na conversão, isso não é mantido. Não, Jesus condena porque não continua. Pelo contrário, precisa ser mais e não menos. Buscar de todo o coração, com vontade, com alegria, com disposição. Torcedor de time de futebol fica de madrugada lá para torcer, sabe a tabela, sabe o que ganhou, o que não ganhou, e às vezes a pessoa não tem familiaridade com a palavra de Deus. Consegue passar horas assistindo série de Netflix, horas jogando videogame, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia. Em 5 minutos lê um capítulo da Bíblia, com atenção ainda. Qual é a nossa prioridade? O que importa para nós? O que realmente vai fazer diferença na nossa vida? Leia e leia com o coração. Terceiro, praticar a Bíblia é uma decisão que contraria o mundo. Olha só, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Algo está errado se eu leio a Bíblia e continuo praticando iniquidade. Então não está tendo assim um efeito, um fruto esta leitura. Porque olha só, quem busca, quem tem deleite na Bíblia Sagrada, não terá prazer mais na iniquidade. É como os antigos falavam, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro, mas as duas coisas não andarão juntas. Então, você quer vencer o pecado? Jesus ensina o caminho. Não Satanás, está escrito, e ele citava a Bíblia. Satanás jogava outra coisa, então faz isso. Ele até jogava a Bíblia às vezes, mas totalmente distorcida. Não Satanás, porque está escrito. E 3 vezes ele fez isso, está escrito, está escrito, está escrito. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. O mundo segue este curso. O mundo vai nesta iniquidade, pecado, devassidão, idolatria. O crente está aqui, com a palavra de Deus. A simplicidade da vida cristã, a pureza da vida cristã. Ele não suporta iniquidade. Por isso que ele vigia os seus olhos, o que o olho vê na internet, suas conversas. E o seu tempo, ele valoriza o tempo dele, porque sabe que a vida vai acabar. Ele valoriza o tempo dele, por isso que ele não fica parado em frente à televisão. Lê a Bíblia, vai evangelizar, vai servir, vai contribuir, vai fazer algo útil. Não fica lá exposto àquele mundo de iniquidade, absorvendo aquelas coisas. Absorvendo, vai entrando. Daqui a pouco a pessoa tem um pensamento mundano, a estrutura de pensamento, a forma dela cogitar as coisas e pensar e entender, é tudo aquilo que entrou na cabeça. E nem percebeu, foi entrando. Quanto mais ler a Bíblia, passar tempo aqui, meditação, aí o Senhor vai mudando o pensamento. A gente quer mudar já o comportamento. Deus transforma o coração, transforma, que é o mais profundo do ser, e transforma o pensamento. A gente pensa de uma outra forma. A gente vai para outra direção. Praticar a Bíblia é um ato diligente, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Isso aqui é zelo na obediência. É a diligência. Senhor, eu quero te seguir. Fala, Senhor, teu servo ouve. Senhor, qual é a área da minha vida que está fora do lugar?
me ensina, me corrige, me exorta, me machuca com a tua palavra, mas me cura. Me coloca no caminho certo, Senhor. Me ajuda. Para que os cumpramos à risca, diligência. Então, é claro, irmãos, a gente não vai ser perfeito, só o Senhor Jesus é perfeito. Mas o desejo de cumprir à risca e com zelo a palavra de Deus, nós precisamos ter. Praticar a Bíblia é um anelo. Olha só, tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Um anelo suplicante. Tomara sejam firmes os meus passos. Como é bom quando os mais novos da igreja olham para aqueles mais experientes na fé, na vida cristã, e eles falam assim: eu queria ser firme como aquele irmão, como aquela irmã. Tomara os meus pés não fiquem assim moles, escorregadios. Não, firmes, decididos, bem colocados. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. A firmeza dos passos aqui é porque eu não posso obedecer, aí caio. Aí dou uns 3 passos. Mas vou amolecendo, vou daqui para cair de novo. Aí escorrego, vou para outro lugar. Depois eu volto a fazer. Não, firmeza, continuidade, perseverança, propósito. 6, praticar a Bíblia é testificar a veracidade do Senhor. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Olha só, nós não podemos ler a Bíblia e pensar assim: tudo está falando que para não fazer, eu estou fazendo. A Bíblia fala, faz isso, não estou fazendo. Aí você está lendo, não faz isso, eu estou fazendo. Honra teu pai e tua mãe. Eu nem ligo para meu pai e para minha mãe. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. É o que eu tenho feito diariamente. Consagra os teus dízimos ao Senhor. Não consagro. Serve o Senhor. Tudo que pede eu fujo. Eu escorrego, eu saio. É isso que o salmista está dizendo. Quando o meu passo for firme e obediente, eu vou ler a tua palavra e eu não vou ser assim completamente acusado de um monte de coisa que eu não estou fazendo diante do meu Deus. Não pode ser uma vergonha, um constrangimento, tudo o que está falando aí, eu não estou fazendo, e aí sai e continua não fazendo. Praticar a Bíblia é o caminho para o louvor sincero. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Primeiro a gente aprende, depois a gente louva. Meus irmãos, hoje há esse sentimentalismo na música gospel, como as pessoas falam. E aí fala assim: eu estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo. Parece que a pessoa está flutuando, ou ela vai flutuar. Ela está sentindo algo. Aí começa aquela coisa, e a pessoa começa até a balançar assim. Ela começa a balançar, e ela fala assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Precisa ter muito cuidado com isso, viu? Porque a Bíblia sempre fala que o caminho do louvor é o caminho da experiência com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, uma vida de oração, uma contemplação da glória do Senhor Jesus Cristo.
E não algo que a música consegue manipular, e aqueles instrumentos estão condicionando as pessoas. A pessoa está chorando ali, o que foi? Não sei, eu só estou sentindo a presença de Deus. Eu só estou sentindo aqui, eu só estou sentindo. Versículo 7 está dizendo o seguinte: Senhor, o meu coração vai transbordar de gratidão, de louvor na Tua presença, quando eu aprender a Tua palavra, quando eu Te conhecer. Por isso que nós valorizamos o ensino da palavra de Deus, o estudo, a meditação, a contemplação, porque o louvor brota disso. Quantas vezes você leu a Bíblia e parou e disse: obrigado, meu Deus, por isso. É um louvor, assim, uma gratidão consciente, não sentimentalista. Quando tiver aprendido os teus retos juízos. A gente precisa chegar aqui na casa de Deus dizendo: Senhor, eu quero aprender. Eu quero ser ministrado aqui no meu coração. Fala, Senhor. E a gente passa um bom tempo aqui estudando a Bíblia. Mas às vezes, meu irmão, às vezes é uma frase que você realmente estava precisando naquele dia. E aquilo vai entrar de tal forma, o Senhor mesmo vai colocar ali no seu coração, você vai dizer: obrigado, Senhor. Eu precisava ouvir exatamente esta frase. A palavra de Deus é poderosa, traz vida. O murmurador se torna grato. O covarde se torna corajoso. Ela transforma. Não tem esse negócio de nascer assim. O Espírito transforma qualquer coisa, qualquer pessoa. Deus opera. Olha só, quando aprender os teus retos juízos, vai brotar, Senhor, gratidão e louvor. Por último, praticar a Bíblia é uma obra de Deus em nós. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Não me desampares jamais. Ele fala isso depois de assumir um compromisso. Perceberam? Primeira frase, primeira linha: cumprirei os teus decretos. Primeira oração. Segunda oração: não me desampares jamais. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Deus disse para Israel: de mim procede o teu fruto, Israel. Não é uma questão da vontade. Eu estou aqui equilibrado, estou determinado, Senhor, eu cumprirei os teus decretos. Isso é Pedro. Não vou te negar. Jesus diz: vai, Pedro. Não, ainda que todos te neguem, eu estou acima de todos. Eu não sou João, Tiago, Mateus, estou acima de todos. Eu jamais. Negou e negou muito. Já foi para o jardim, já começou a dormir lá. Portanto, nós dizemos: Senhor, eu quero cumprir a Tua palavra. Mas temos que dizer: Senhor, me ajuda, não me desampares jamais. Sustenta a minha obediência. Tem gente que cansa, porque na virada de ano faz um monte de propósito. Vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou emagrecer, vou para a academia, vou ler tantos livros por ano, aí não faz, passa um ano, outro não faz. A pessoa já até abandona as coisas e diz: não vou mais fazer propósito nenhum. Mas, amados irmãos, é isso que o texto está ensinando. Se o Senhor não amparar a nossa obediência, nós não conseguimos obedecer. É isso que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisa de oração. A Bíblia é a palavra escrita. A ceia, como os reformadores falavam, é a palavra encenada, porque a palavra de Deus, a graça do Senhor é comunicada ao nosso coração. E Cristo é a palavra encarnada. A meditação da palavra é alimento para a alma. Traz comunhão com Jesus, relacionamento com Jesus, proximidade. É uma presença real e profunda. Meditação, comunhão
e consagração. Quando o crente diz: Senhor, eu sou teu, Senhor Jesus, eu sou teu para sempre, o Senhor me conquistou. Tua palavra entrou em mim, o Senhor preencheu a minha vida, eu sou teu. Não me desampares jamais. Amém. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Senhor, obrigado por ter esta preocupação de entregar para o teu povo, Senhor, esta palavra. O Senhor guardou esta palavra. O Senhor preservou a integridade do texto bíblico. O Senhor ajudou os irmãos, mesmo em momento de perseguição, eles fizeram cópias da tua palavra, Senhor. Em lugares hoje de perseguição, um decora o capítulo inteiro para transmitir para o outro. A tua palavra, Senhor, é viva. O Senhor mesmo protegeu a tua palavra para que chegasse até nós. Corta, Deus, a nossa vida, esses hábitos ruins, coisas que fazemos, ó Pai, muitas vezes até no automático, perdendo tempo, fazendo nada e mais nada. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Move o teu povo, Senhor. Toca no coração do teu povo para ler a Bíblia, para meditar nas Escrituras. Mas não de uma forma fria, mecânica, sem fruto, mas dentro daquela comunhão com o Senhor Jesus. Bebendo do trono da tua graça, Senhor. O rio da água da vida. O teu Espírito operando nos nossos corações. Tem misericórdia, Senhor, de nós pecadores. Tem misericórdia da preguiça, da má vontade, do descuido. Perdoa, Deus, por não termos lido corretamente. Perdoa, Pai, por não ter colocado a prioridade como deveria. Não ter ensinado a Deus em casa como deveríamos ter feito, como diz a tua palavra. Corrige, Senhor, a nossa vida. Coloca, Senhor, aquilo que é mais importante. Ó Deus, que os nossos pensamentos sejam tomados, dominados e preenchidos por tua santa e bendita palavra, Deus. Tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.